Salve amigos, salve galera, aqui é o Darcy Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo e vou falar aqui sobre a possível negociação com o Luiz Henrique e a desistência do Barbosa. Tudo isso com vídeos do Nicola, a gente vai reagir. Mas peço que deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal. A minha meta são 101 likes, né? O vídeo vai ficar rodando aí, né? Quantos mais likes tiver, melhor ainda. Compras no canal Mercado Livre, Shopee, outras plataformas, aqui embaixo estão os links. Só você clicar e procurar, ir lá e compra, né? Ajuda bastante o canal. Então, vamos aos vídeos e cada vídeo é uma reação. Então, vamos lá. Luiz Henrique pode ser contratado pelo Cruzeiro. Essa especulação ganhou os noticiários ao longo da sexta-feira e fez muito torcedor da Raposa se animar. Posso garantir que Arthur Jorge é um entusiasta da ideia. O técnico do Cruzeiro trabalhou com o Luiz Henrique nos tempos de Botafogo e a parceria não poderia ter sido melhor. Já Pedro Lourenço, na temporada passada, sonhou com a contratação do Luiz Henrique, na época em que o Cruzeiro ainda era treinado pelo Leonardo Jardim. Mas hoje dá para assegurar que se o Zenit exigir 40 milhões de euros, a chance desse negócio acontecer é zero. Até porque o Cruzeiro já gastou mais do que pretendia com a contratação do Gerson, foram 27 milhões de reais, 27 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus que estão condicionados à performance do jogador. A única possibilidade de Luiz Henrique virar reforço cruzeirense é se o Zenit aceitasse uma troca de jogadores, compensação, enfim, algum outro mecanismo. Vale a lembrança de que o Zenit já havia demonstrado em outros momentos interesse por 3 jogadores diferentes da Raposa: o zagueiro Jonathan Jesus, o volante Christian e o meio atacante Matheus Pereira. Cruzeiro pretende se reforçar na metade do ano com pelo menos 4 aquisições. Pois é, né? O Luiz Henrique, né? O Cruzeiro está sondando o Luiz Henrique, mas a princípio, como o Nicola falou aí, é 40 milhões de euros, que dá 235 milhões de reais. Acho praticamente inviável o negócio. Por quê? Porque a gente sabe que o Pedro Lourenço prometeu ao técnico 30 milhões de euros ou de dólares para fazer negociações. Isso extrapola o valor. Então, acredito que esse valor não vai acontecer. Mas se abaixar o preço, né, pode ser assim, né? O Zenit já cresceu o olho em alguns jogadores do Cruzeiro aí há outros tempos. O nosso treinador trabalhou com o Luiz Henrique, é um sonho de consumo dele. Ano passado o Cruzeiro já tinha interesse nesse jogador. Mas agora, com essa ida dele à seleção, eu acho que ele ficou mais valorizado ainda e vai ser difícil qualquer tipo de negociação nesse patamar, né? Tudo bem, mas seria um grande jogador. Eu até brinco aqui no canal, falo que o Arroio, bem trabalhado, vira um Luiz Henrique 2.0 e vira sim, né? Vira sim. A verdade é que o Cruzeiro precisa de contratar mesmo, mas eu acho que o Cruzeiro não deve fazer a loucura de contratar dinheiro todo num jogador só e outras funções ficar carente, né? Não acho que não precisa não. Mas é um grande jogador. Não pode descartar. Por quê? Porque pode ser que o Zenit mude de ideia, né? Pode ser que o Zenit faça alguma barganha, alguma coisa parecida. Então, não se deve descartar. É difícil? É impossível? Não. Mas é difícil. Impossível em hipótese alguma que né? Ainda mais sabendo, né, que o Pedro Lourenço, ele não mede consequências para contratar para o Cruzeiro. No bom sentido, é claro, né? Se for preciso, ele vai correr atrás. Se tiver jeito, ele vai correr atrás, igual ele fez com o Gerson. Então, vamos aguardar e esperar. Agora, vamos ao segundo vídeo. Barbosa, reforço confirmado para 20 de julho, quando a janela reabre por aqui. Luiz Henrique pode ser contratado pelo Cruzeiro. Essa especulação ganhou os noticiários ao longo da sexta-feira e fez muito torcedor da Raposa se animar. Posso garantir que Arthur Jorge é um entusiasta da ideia. O técnico do Cruzeiro trabalhou com o Luiz Henrique nos tempos de Botafogo e a parceria não poderia ter sido melhor. Já Pedro Lourenço, na temporada passada, sonhou com a contratação do Luiz Henrique, na época em que o Cruzeiro ainda era treinado pelo Leonardo Jardim. Mas hoje dá para assegurar que se o Zenit exigir 40 milhões de euros, a chance desse negócio acontecer é zero. Até porque o Cruzeiro já gastou mais do que pretendia com a contratação do Gerson, foram 27 milhões de reais,
27 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus que estão condicionados à performance do jogador. A única possibilidade de Luiz Henrique virar reforço cruzeirense é se o Zenit aceitasse uma troca de jogadores, compensação, enfim, algum outro mecanismo. Vale a lembrança de que o Zenit já havia demonstrado em outros momentos interesse por 3 jogadores diferentes da Raposa: o zagueiro Jonathan Jesus, o volante Christian e o meia atacante Matheus Pereira. Cruzeiro pretende se reforçar na metade do ano com pelo menos 4 aquisições. Quero falar sobre a dívida do Galo com o Hulk. É bom, né, gente, que acaba de vez com esse sonho de Barbosa, né? O argentino-uruguaio Barbosa. Na verdade, ele nasceu na Argentina, mas tem nacionalidade uruguaia também, né? É um baita jogador, mas não quis vir para o Cruzeiro, né? O Textor deu palavra para o Botafogo, para o Palmeiras, e não existe negociação feita ainda não, tá? Tudo está na palavra. Sinceramente, se eu fosse o Cruzeiro, sacaneava o Palmeiras aí. Igual o Palmeiras já sacaneou o Cruzeiro algumas vezes, o que eu faria? Iria lá, fazia uma proposta, você quer 4 milhões, toma aqui 5, agora, pago agora. Né? Só para sacanear o Palmeiras, devido a punhado de coisas que eles já fizeram para com a gente. Né? Eu pensava 2 vezes em fazer isso, mas deixa para lá. Com esse dinheiro, se for ali na Argentina, se for ali no Uruguai, de onde o Barbosa acha um outro Barbosa lá. Acha. Então, não tem que preocupar, não. Né? E até porque tem o Igor Júlio, que está no radar, que também é um baita zagueiro, rodado, experiente, né? Rodou com esse time tudo da Europa e tem experiência no futebol brasileiro, porque é brasileiro. Né? Então, assim, não tem assim que afobar, não. Mas assim, seria sensacional o Barbosa, mas não vai dar paciência. Mas eu furava o olho do Palmeiras. Eu faria isso, não pensava 2 vezes. A vingança é um prato que você come frio. Né? O Palmeiras fez isso muitas vezes com os outros times aí, inclusive com o próprio Cruzeiro, então era hora de fazer isso com ele. Mas deixa para lá, né? Vamos correr atrás de outros valores que tem muito valor aí no mercado. Né? O certo é que nós temos zagueiro lá que está despontando, como o Jonathan Jesus está despontando, temos meninos lá que pode ser aproveitado. O Cruzeiro precisa de fazer 4 contratações, como disse o Nicola aí, né? E eu acho fundamental contratar um volante, acho fundamental contratar um meia e contratar um zagueiro. Né? E o goleiro nem se fala. Negociações com o John está bem adiantada, então a probabilidade é que o John realmente venha para o Cruzeiro. Amanhã tem Cruzeiro e Remo, né? O Remo, o Cruzeiro vai jogar desfalcado. Eu suspeito que o Cruzeiro vai entrar com Otávio, Cauã, Fabrício Bruno, Otávio, Cauã, Jonathan Jesus, Vidalba e Kaique. Lucas Romero, Gerson, Matheus Henrique e Christian. Arroio e Caio Jorge. Esse eu acho que vai ser o time que o Cruzeiro vai entrar com ele. Não consigo enxergar outro, não. Até porque o time do Remo ataca muito, né? Então tem que entrar com o meio de campo mais encorpado. Até porque também por causa da quantidade de ausências que vai ter nesse jogo. Então tem que compensar uma coisa com a outra. Mas é aguardar, né? E lembrando que estaremos transmitindo esse jogo amanhã, né? Vocês assistem lá, onde vocês quiserem ver a imagem, mas ouça a nossa transmissão, né? Ou, se possível, passa um tiquinho lá e deixa o like lá para ajudar o canal Cruzeiro Raposo, né? Canal ajuda de cruzeirense para cruzeirense, ok? Novamente, deixe like, comente, compartilhe, né? Ajude o canal Cruzeiro Raposo e os demais canais do Cruzeiro. Um grande abraço, fui!